Olá, meu nome é Marco Aurélio, o Imperador. E se você chegou até aqui não foi por acaso. Fica comigo, porque o que você vai ouvir agora pode mudar a forma como você enxerga quem já te machucou e o que você permite que façam com o seu coração. Sabe, existe um tipo de pessoa que vive sangrando em silêncio. É aquela que mais ajuda, mas também a que mais sofre. A que entrega tudo o que tem, acreditando que o bem volta. Mas quando cai, quando precisa de um abraço, recebe só o frio do silêncio, o peso da indiferença. Você já sentiu isso? Aquela dor muda, que aperta o peito, como se o mundo tivesse virado as costas bem na hora em que você mais precisava? É cruel, porque quem mais dá, quase sempre é quem mais fica vazio. Você acende velas no escuro de outras pessoas, mas esquece que a sua chama também precisa de cuidado. E aos poucos, sem perceber, começa a apagar. O coração vira um campo de batalha, entre o desejo de continuar ajudando e o medo de se machucar de novo, entre ser bom e ser usado, entre amar e se esgotar. Mas hoje eu quero te mostrar algo diferente. Quero te mostrar que essa dor pode ser o seu despertar, porque bondade não é o mesmo que se submeter. E amar o outro não pode custar o amor por si mesmo. Existem 4 atitudes poderosas que transformam essa dor em força. 4 passos que te ajudam a parar de ser sugado e colocar sua paz em primeiro lugar. Mas antes de aprender essas atitudes, respira. Sente o peso das suas próprias mãos, essas que sempre levantaram os outros. Agora é a sua vez de se levantar, de cuidar da sua alma como cuidou das dos outros, de entender que escolher a si mesmo não é egoísmo, é sobrevivência. O que vem agora não é um manual de vingança, é um convite à libertação, um caminho para transformar o cansaço em clareza, a dor em sabedoria e o coração ferido em poder. Agora sim, te convido a continuar comigo, porque depois de ouvir o que vem a seguir, você nunca mais vai olhar para a dor, nem para quem te feriu do mesmo jeito. A atitude número 1: reconhecer quem realmente quer ajuda. Tem gente que não quer ajuda, quer atenção. Você chega achando que está salvando alguém que está se afogando, mas quanto mais tenta ajudar, mais essa pessoa te puxa para baixo. Ela não quer sair do buraco, quer que alguém veja o drama, quer aplauso pela dor. E você, sem perceber, vira o herói de uma história que só te cansa, te suga, te machuca. Existe uma dor silenciosa nisso, tentar ser luz em um lugar que gosta da escuridão. Você acende uma vela, mas antes que o fogo esquente, alguém sopra. E você tenta de novo, até perceber que está gastando força com algo que nunca vai dar certo. A primeira atitude é enxergar a verdade. Nem todo mundo quer ser salvo. E tudo bem. Não é covardia soltar a corda, é sabedoria. Porque morrer tentando salvar quem não quer viver é morrer por nada. Quando você entende isso, algo muda dentro de você. A frustração começa a sair. Você para de gastar energia com quem só quer palco e começa a cuidar de quem realmente quer crescer, inclusive de você mesmo. É como parar de tentar acender o fogo de quem ama o frio e voltar a cuidar da sua própria chama. Aquela chama que o vento da vida foi apagando, enquanto você tentava manter acesa a luz dos outros. A verdade é simples, mas dói. Algumas pessoas não precisam da sua ajuda, precisam do seu silêncio. Porque o silêncio é o limite entre amar o outro e se abandonar. E quando você escolhe se calar, não é frieza, é cura. É o momento em que você junta toda a energia que gastou tentando salvar o mundo e começa, enfim, a se reconstruir. Agora olha ao seu redor. Quem está com você porque quer crescer? E quem está só porque quer plateia? A resposta pode doer, mas é ela que vai te libertar. Atitude 2: proteger sua energia e dizer não. Você não está cansado da vida. Está cansado das pessoas erradas. Aquelas que sugam sua energia, tiram sua paz e fazem você pensar que o problema é seu. Mas não é. A segunda atitude é simples: dizer não e se proteger. Deixar de carregar peso que nunca foi seu não é egoísmo. É se cuidar. Descansar não é fraqueza. Às vezes descansar é parar de tentar salvar quem te afunda. Imagine que você é uma árvore. Crescendo em solo ruim, com água suja, suas raízes apodrecem e você murcha por dentro. Mas quando você se afasta desse solo e escolhe um lugar bom, com água limpa, você cresce forte e saudável. Dizer não não fecha portas. Ele abre espaço para coisas boas. Protege sua energia, seu coração, sua essência. Mostra que você merece florescer e que nem todo mundo merece estar no seu jardim. Não tenha medo do silêncio depois de dizer não.
Ele é o terreno da sua liberdade. Cada não é como um ar puro entrando em pulmões cansados. Cada limite que você coloca é um passo em direção à sua paz e à sua força. Respire fundo. Sinta o peso sair dos ombros. O mundo não vai desabar porque você decidiu se proteger. Você está aprendendo a cuidar de si. E isso é o primeiro passo para realmente florescer. Atitude 3. Entender a diferença entre amor e dependência. Às vezes a gente acredita que as pessoas nos amam, mas a verdade pode ser cruel. Muitas vezes elas não nos amam, elas nos precisam. E entender isso muda completamente a forma como a gente se relaciona com o mundo. Pense bem, existem pessoas que só aparecem quando querem algo. Como quem bate a porta só quando sente vontade de tomar um café. E somem exatamente quando você mais precisa delas. O silêncio que fica é pesado, cortante, quase como se tivesse a força de sugar cada pedacinho do seu coração. Um a um, até você se sentir despido, sozinho e diante da realidade que você sempre evitou enxergar. E então a verdade se revela, nua, sem rodeios. Você não é uma prioridade para essas pessoas. Você não é visto como alguém importante. Você se tornou uma ferramenta, um recurso temporário, algo que elas usam e descartam sem pensar duas vezes. Cada gesto seu, cada palavra, cada esforço transformado em nada, como se nunca tivesse existido. Perceber isso dói. Dói de forma profunda, como se alguém tivesse arrancado uma parte de você. Mas é exatamente nesse momento que nasce a terceira atitude, dolorosa sim, mas também libertadora. Aprender a amar com limites. Amar não significa se anular. Amar sem limites é como colocar seu coração dentro de uma jaula que você mesmo construiu. É como entregar todo o seu ouro para alguém que não sabe o valor dele, e ver esse ouro desaparecer lentamente, deixando você vazio, frio, sozinho. O verdadeiro amor começa quando você percebe que a prioridade é você mesmo, que dizer não não é errado, que proteger seu coração não é egoísmo, que se colocar em primeiro lugar não é pecado. Quem realmente te ama não força portas, não pisa nos seus limites, não transforma seu coração em pedaços descartáveis. Quem te ama de verdade entende que você é um tesouro, e tesouros não se quebram nem se desperdiçam. Imagine seu coração como um cofre antigo, cheio de joias raras, enterrado em um lugar que só você conhece. Você não sairia distribuindo essas joias para qualquer um que passasse, certo? Então, por que entregar sua atenção, seu amor, sua energia para quem não sabe apreciar? Amar com limites é exatamente isso, proteger o que você tem de mais precioso, você mesmo. É colocar barreiras, aprender a dizer basta, não permitir que ninguém use você como se fosse descartável. É entender que sua energia é limitada e que cada gesto seu tem valor. E quando você começa a fazer isso, algo muda. O amor deixa de ser prisão, deixa de ser dor constante, ele se transforma em liberdade, porque a pessoa que realmente merece estar ao seu lado vai enxergar o seu valor, respeitar o seu espaço e escolher estar com você por amor, não por necessidade. Aprender essa diferença entre amor e dependência é uma das coisas mais importantes que alguém pode fazer por si mesmo. É parar de buscar aprovação em quem nunca vai te valorizar. É parar de se machucar tentando preencher corações vazios. É se tornar a prioridade da própria vida. Amar não é se perder. Amar não é sofrer sozinho tentando ser o que os outros querem que você seja. Amar é conhecer seu valor e nunca deixar que ninguém o diminua. Amar é cuidar de si mesmo antes de cuidar de qualquer outra pessoa. Amar é viver livre, mesmo dentro de um relacionamento, porque o amor verdadeiro não prende, ele completa. Imagine quantas vezes você já se sentiu usado ou desprezado. Quantas vezes deu tudo de si e recebeu nada em troca. Quantas vezes chorou sozinho, esperando alguém que nunca apareceu. Tudo isso dói, e dói profundamente. Mas existe um ponto de virada. Existe um momento em que você decide, não mais. Você decide que vai cuidar de si, que vai proteger seu coração, que vai amar com limites, que não vai mais se perder tentando fazer alguém feliz à sua custa, que sua energia é valiosa demais para ser desperdiçada. E quando você faz isso, algo incrível acontece. Você começa a perceber que o amor não precisa ser sofrimento. Você começa a perceber que a verdadeira felicidade não vem de ser indispensável para alguém, mas de ser inteiro para si mesmo. Você descobre que pode amar sem se anular, que pode se doar sem se perder, que pode ser generoso sem ser explorado. Aprender a diferença entre amor e dependência é aprender a ser livre, é aprender a se respeitar, a valorizar cada gesto, cada palavra, cada minuto da sua vida.
É entender que você não precisa ser usado para ser amado, que o amor verdadeiro não exige que você se desgaste até não sobrar nada, que amar não é sofrer, é crescer. Quando você finalmente entende isso, algo dentro de você muda para sempre. Você deixa de procurar amor nos lugares errados. Você deixa de se machucar tentando ser o que os outros querem. Você aprende a dizer não sem culpa. Você aprende a se colocar em primeiro lugar sem medo. E o amor então se transforma. Ele deixa de ser dor e se torna alegria. Ele deixa de ser prisão e se torna liberdade. Ele deixa de ser necessidade e se torna escolha. E você percebe finalmente que a pessoa mais importante na sua vida sempre foi você mesmo. Porque no fim das contas, amar com limites não é apenas uma atitude, é uma revolução silenciosa dentro de você. É a decisão de não se perder, de não se deixar usar, de não entregar seu ouro para mãos que não sabem o valor dele. É a escolha de ser inteiro, mesmo quando o mundo tenta te quebrar. Amar com limites é, acima de tudo, amar a si mesmo. Atitude 4. Transformar dor em força silenciosa. Ser bom demais às vezes é como caminhar sobre vidro. Cada passo corta, profundo, silencioso, e você só percebe quando o sangue já escorre. Mas a vida não corta só fisicamente. Ela corta o coração, o espírito, a confiança. Cada decepção, cada mentira, cada silêncio frio de algo que você amava ou confiava deixa marcas invisíveis, que ninguém vê, mas doem como feridas abertas. E é justamente aí que mora o desafio. Aprender a transformar essa dor em força silenciosa. Pense em um jardim que foi devastado por uma tempestade. Árvores caídas, flores esmagadas, o solo lamacento. Para qualquer um, aquele jardim parece perdido. Mas para quem sabe observar, até na destruição existe uma lição. Cada raiz exposta, cada tronco quebrado, cada pétala arrancada é um convite para recomeçar. Transformar dor em força é como isso. É olhar para seus cortes, suas perdas, seus abandonos e perceber que ali, no meio da devastação, existe um espaço para crescer mais forte, mais sábio. Já reparou como algumas pessoas parecem que passam por tudo e nada as abala? Elas não nasceram imunes. Elas aprenderam a andar pelo vidro quebrado da vida sem se cortar tanto. Cada mentira que ouviram, cada amizade que falhou, cada palavra cruel que receberam foi como se fossem pedaços de vidro sob os pés. E ainda assim elas continuaram andando. Como? Transformando cada corte em aprendizado, cada queda em experiência, cada lágrima em combustível silencioso para seguir em frente. Na vida cotidiana, isso se manifesta de forma simples. É aquele amigo que te prometeu apoio e sumiu na primeira dificuldade. É o chefe que te subestimou, o parceiro que não valorizou seu esforço, a família que criticou quando você mais precisava de afeto. Cada um desses momentos é como um estalo de vidro quebrado que te corta sem aviso. E a dor, se não for transformada, pode se acumular como pedras pesadas no peito, te impedindo de andar, de respirar, de acreditar em você mesmo. Transformar dor em força silenciosa não é ignorar ou fingir que nada aconteceu. É sentir, é reconhecer a ferida, mas decidir que ela não vai te definir. É como um escultor que olha para um pedaço de mármore e vê imperfeições, rachaduras, nós, falhas, e decide transformar aquela pedra bruta em uma obra de arte. Cada cicatriz sua, cada corte do passado, cada desapontamento é parte do seu mármore pessoal. E quando você aprende a trabalhar com isso, a esculpir sua própria força, o resultado é algo que brilha com autenticidade. Um exemplo que vejo todos os dias é o das pessoas que passam por relacionamentos abusivos. Elas saem machucadas, magoadas, questionando seu próprio valor. Mas algumas delas descobrem que podem usar essa dor como força silenciosa. Estabelecem limites, escolhem melhor suas companhias, aprendem a se amar de verdade. Cada passo depois de uma queda se torna uma afirmação silenciosa de que não serão mais pisadas, que aprenderam a valorizar sua própria energia. E não pense que isso acontece de um dia para o outro. Caminhar descalço sobre o vidro quebrado da vida exige paciência, coragem e prática. No começo, os cortes são inevitáveis, mas com o tempo, você aprende a colocar o peso certo nos passos, a escolher onde apoiar os pés, a proteger o coração. E até os cortes se tornam cicatrizes que carregam histórias, histórias de resistência, de superação, de quem se recusou a ser derrotado. Cada cicatriz carrega um segredo poderoso, a prova de que você sobreviveu, de que aprendeu, de que se tornou mais forte, mais sábio, mais invencível.
A dor deixa de ser inimiga e se torna a professora mais exigente, mais implacável, que ensina a transformar lágrimas em força, frustração em coragem, silêncio em poder. Pense naquelas pessoas que você conhece, aparentemente calmas, serenas, quase intocáveis. Atrás do sorriso, muitas carregam histórias de abandono, de traição, de falhas que poderiam ter os destruído. Mas elas aprenderam a usar cada ferida como tijolo para construir seu castelo interno. E você pode fazer o mesmo. E no fim, você percebe algo impressionante. A vida pode quebrar, cortar, machucar, mas ela também entrega a oportunidade de reconstruir, peça por peça, até se tornar alguém que caminha por onde muitos têm medo de pisar. Alguém que sabe que cada passo, mesmo dolorido, é um passo em direção ao seu próprio poder. Porque a verdadeira força não é a que se mostra para os outros. Ela cresce silenciosa, dentro de você, onde ninguém mais alcança. Então, da próxima vez que a vida te cortar, que te deixar em silêncio, que te fizer sentir sozinho, lembre-se, cada dor é um convite. Um convite para transformar sofrimento em aprendizado, feridas em resistência, lágrimas em combustível. Cada corte é um chamado para descobrir que você não é apenas capaz de sobreviver. Você é capaz de florescer mesmo sobre o vidro quebrado da vida. E quando finalmente olhar para trás, verá que os passos doloridos de ontem te levaram a um lugar onde poucos conseguem chegar. Ao centro do seu próprio poder, silencioso, invencível, eterno. O silêncio de Elias. Elias era um homem calmo, de voz tranquila e olhar cansado. Trabalhava como terapeuta e tinha um dom, ou talvez um peso, de sentir a dor dos outros como se fosse sua. Ele ouvia tudo e engolia tudo. Mas à noite, quando o mundo ficava em silêncio, só sobrava solidão. Deitado na cama, ele se perguntava: quem me escuta quando eu desabo? O espelho mostrava um rosto estranho, o rosto de quem salva todo mundo, mas esquece de si mesmo. Foi ali, olhando para si, que uma voz dentro dele sussurrou: você passa a vida curando os outros, mas quem vai te curar? Nos dias seguintes, Elias tentava agir normalmente. Atendia, sorria, fingia estar bem, mas por dentro tudo estava desmoronando. Durante uma sessão, uma paciente chamada Laura gritou: você não entende, Elias. Você fala como se fosse fácil. Você não sabe o que é sofrer. Elias ficou em silêncio, porque no fundo ela tinha razão. Ele sabia o que era sofrer. Sabia tanto que já nem lembrava quem era sem dor. Depois que Laura foi embora, ele pensou: e se eu não tiver que salvar ninguém? E se dessa vez eu tiver que me salvar? Ao sair da clínica, encontrou Samuel, o jardineiro da clínica. Enquanto regava uma planta seca, Samuel disse: sabe o que mais mata uma flor? Não é a falta de água, é o excesso. Elias franziu a testa. Como assim? Perguntou. Às vezes você acha que está cuidando, mas está afogando a raiz. Nem tudo que precisa de amor quer ser salvo, nem todo mundo quer a sua ajuda. Essas palavras ficaram ecoando na mente de Elias. Percebeu que, sempre que tentava curar alguém que não queria mudar, ele se sentia vazio, como se derramasse luz em copos furados. O limite veio numa noite chuvosa. Laura ligou chorando, pedindo que ele fosse até sua casa. Elias estava exausto, mas a culpa venceu, e ele foi. Passou horas ouvindo os mesmos dramas e desculpas. Quando tentou ajudá-la a reagir, Laura gritou: você é igual a todo mundo. Some quando eu mais preciso. Aquele foi o golpe final. Voltou para casa, trancou-se no quarto e chorou até perder a noção do tempo. Ali, no chão frio, ele entendeu algo que nunca quis admitir. Ajudar quem não quer ser ajudado é uma forma lenta de morrer. No dia seguinte, ele voltou ao jardim. Samuel estava lá, podando flores. Elias perguntou: como você sabe quando uma planta quer viver? Samuel sorriu e respondeu: ela mostra. Mesmo ferida, tenta crescer. Se não tenta, a gente respeita o ciclo. Não dá para forçar o que não quer florescer. Elias finalmente entendeu. Nem toda dor quer cura, nem todo amor é liberdade, nem toda entrega faz bem. Há pessoas que não querem ajuda, querem atenção. E há amores que não libertam, apenas consomem. A partir dali, Elias mudou. Atendia menos pessoas, mas com mais presença. Aprendeu a dizer não com calma. Descobriu que proteger a própria energia não é egoísmo, é sobrevivência. Anos depois, reencontrou Laura. Ela sorriu e disse: eu precisei cair para entender o que você queria me mostrar. Obrigada por não ter voltado naquela noite. Elias sorriu também, com lágrimas nos olhos. Agora ele sabia: o amor que liberta, às vezes, é o amor que sabe ir embora. Ele começou a escrever um livro chamado As Raízes do Silêncio, sobre tudo o que aprendeu: o peso de sentir demais, o poder do silêncio e o limite entre empatia e exaustão.
No livro escreveu: nem toda dor pede socorro, algumas só querem ser ouvidas, até florescerem em silêncio. Anos depois, Elias virou palestrante. Falava com calma, mas suas palavras tinham a força de quem já chorou tudo o que precisava. Dizia: ajudar é bonito, mas ajudar sem se perder é sagrado. Quando a vida o levou, já velho, o jardim da clínica ainda florescia, e ao lado de uma roseira havia uma pequena placa com os dizeres: floresça, mas não se afogue. E talvez esse seja o verdadeiro sentido da maturidade emocional. Amar não é carregar o outro, é caminhar ao lado. Dizer não às vezes é a forma mais pura de dizer sim a si mesmo. E toda dor, acolhida com paciência, deixa de ser ferida e vira força. No fim, a alma só floresce quando aprende a proteger o próprio jardim. Agora me diga, quantas vezes você já se queimou tentando acender a vela de alguém que não queria luz? Quantas vezes derramou sua energia em terra seca sem que ninguém colhesse o fruto do seu esforço? Chegou a hora de virar o jogo. Use estas 4 atitudes como seu escudo e bússola. Reconhecer quem realmente quer ajuda. Não jogue água em quem não quer beber. Proteger sua energia e dizer não. Sua força não é para ser drenada, é para florescer. Entender a diferença entre amor e dependência. Amar não é prender, é libertar, inclusive a si mesmo. Transformar dor em força silenciosa. Cada corte, cada decepção pode se tornar combustível para sua própria luz. Se você aplicar isso, vai perceber. Não precisa mais se perder tentando salvar quem não merece. Você será o centro da sua própria vida, a chama que ninguém apaga. Se este vídeo tocou seu coração, deixe nos comentários sua experiência, compartilhe com alguém que precisa aprender a se proteger e clique no próximo vídeo para descobrir como criar o hábito do desapego e manter sua paz intacta. Vou deixar aqui mais um vídeo que completa tudo o que falamos. Clique e assista. Lembre-se, cuidar de si mesmo não é egoísmo. É o ato mais poderoso de amor que você pode praticar. Clique no vídeo que está aparecendo na tela e assista.